die, monster. Holy shit. You don't belong in this world. Fala, meu povo, aqui quem fala é o André e bem-vindos ao primeiro episódio do Mente que Joga, o nosso cantinho aqui para falar de assuntos relacionados a videogames em geral. Não vai ser necessariamente sobre jogos, mas provavelmente vai ter mais jogo do que outras coisas. Calma, porque isso aqui não vai ser só um monólogo do André. Eu tenho certeza que ninguém vai aguentar me ouvir por 1 hora sozinho. Então eu chamei um belo reforço aqui para poder falar do nosso tema de hoje e bater um papinho maneiro. Meu amigo Douglas, bem-vindo ao programa, cara. Fala aí, André, beleza? Boa noite. Quer dizer, não sei quanto que vai passar, mas é isso aí, pessoal. Prazer estar por aqui, né? Pra gente poder conversar um pouco sobre jogos e outras coisas mais. Beleza. Bom, pessoal, esse programa vai entrar na nossa grade convencional. Não vai ser toda semana, mas ele vai ter uma certa periodicidade. Fiquem tranquilos quanto a isso. E você já leu o título, mas é bom sempre lembrar. O tema que nós vamos abordar dessa vez vai ser um jogo que simplesmente a gente chapou pra caramba e tá no meu top 10 jogos que eu mais joguei na vida até hoje, que é Castlevania Symphony of Night. Um jogo do nosso finado PlayStation 1 que até hoje eu revisito várias vezes. Logo depois da nossa vinhetinha padrão, do nosso jabá exclusivo, eu tô de volta com o Douglas e a gente vai falar um pouco sobre o jogo. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast. Beleza, povo. Estamos de volta e, como eu falei, o jogo da vez vai ser o Castlevania Symphony of Night. É um jogo que dispensa apresentações, né? Porque todo mundo que joga videogame já há um bom tempo tá careca de saber que isso existe. Ele simplesmente é um jogo que, junto com o Super Metroid, ajudou a fundar o gênero Metroidvania. Literalmente, com a junção de elementos dos dois jogos. Veio uma cacetada de outros jogos seguindo a mesma onda. A própria série Castlevania fez o favor de repetir essa fórmula por mais uma boa quantidade de jogos. E é isso aí. Esse é um jogo que já tem um bom tempo de vida, ou melhor, já tá fazendo um belo de um aniversário, porque ele já tem simplesmente 25 anos de vida. Ele foi lançado em 1997, lá pro PlayStation 1 ainda. Sim, se você nasceu nessa época, saiba que você já tá velho. Logo depois ele foi lançado em 98 pro finado Sega Saturno, que também foi um videogame muito bom. Ah, sim, e um detalhe muito importante, é um aviso padrão para todo mundo, que vale para todos os outros programas que vierem depois. Esse aqui não vai ser um programa com a intenção de ser técnico, não tem especialistas de jogos aqui. A gente vai bater papo sobre o jogo, eventualmente é claro que vai ter um monte de coisa que a gente não vai falar porque esqueceu, ou porque não vale a pena mencionar, enfim. A ideia aqui é a gente bater um papo sobre o jogo, relembrar de coisas clássicas, jogos que marcaram época, videogame e tudo mais. Você vai ter muito mais opinião nossa aqui do que outras coisas. Até porque, né, a gente é experiente, né, em jogar pra caramba, né? Porque a gente jogou várias horas. A gente não vai se atrelar a coisas técnicas, mas a gente tem propriedade de falar porque a gente chapou esse jogo pra caramba. Ó, nem fala. E como chapou. Bom,
Vou começar aqui só com um resuminho da história para ambientar quem tá chegando e quem nunca jogou a franquia. Esse jogo, ele é uma continuação direta de um outro Castlevania, que é o Castlevania Round of Blood, que foi lançado para um console bem obscuro para cá pro lado do Brasil, chamado PC Engine. Esse jogo, ele é o primeiro jogo que apresenta o protagonista Richter Belmont. Quem joga Castlevania há muito tempo já tá careca de saber quem é, mas na verdade ele surgiu nesse jogo pro PC Engine. Nesse jogo, o Richter derrota o Drácula, né? Que é o vilão padrão de Castlevania, figura carimbada. Só que depois disso, depois que o Drácula é derrotado nesse jogo, ele desaparece sem deixar nenhuma pista nem nada. Então, assim, com esse sumiço, já é estranho. Não é à toa que também acontece um outro detalhe curioso, que 5 anos depois disso, o castelo já surge de novo, sendo que a princípio o castelo do Drácula não era para aparecer tão cedo, ou seja, só aí já tem duas coisas estranhas. Por conta disso, uma outra pessoa que aparece na história é a Maria, que também aparece no Round of Blood, ela é resgatada pelo Richter, ela no caso é cunhada dele, e ela resolve entrar sozinha no castelo para procurar pelo Richter e ver se consegue encontrar ele. Além dela, entra no castelo também uma outra figura que não é a primeira vez que ela aparece nos jogos de Castlevania, mas é a primeira vez que aparece como protagonista, que é o Alucard, filho do Drácula, famoso Alucard, que todo mundo já conhece, ainda mais quem viu a série da Netflix, já sabe de quem eu tô falando. Ele resolve também ir ao castelo para impedir o pai de causar mais problemas, porque ele também é contra o pai querer acabar com os seres humanos. Você chegou a ver a série da Netflix? É bom? Pois é, esse que é o problema. Eu acabei não vendo a série toda. Eu vi a primeira temporada e vi acho que o primeiro e o segundo episódio da segunda temporada. Na verdade, auto-vergonha, porque eu tenho que ver o resto. Pelo que o pessoal fala, ela fechou redondinha, cara. Pois é, eu tive essa curiosidade, né, mas acabei não vendo, acabei esquecendo, né, uma vergonha, shame, mas é isso. Então, assim, o jogo começa dessa forma, ou melhor, na verdade, para ambientar o jogador, ainda tem um detalhe. O Symphony of Night começa com uma recontagem do final do Round of Blood. Ele faz vamos dizer assim, uma pequena releitura do final do Round of Blood, que é o quê? Você começa com o Richter subindo a escadaria para o castelo do Drácula, você vai enfrentar o Drácula, ele tem duas formas, a forma dele, digamos, normal, né? Humanoide, depois ele vira um monstrão, com a diferença de que no Round of Blood, ali é a luta final, então você pode perder. Aqui no Symphony of Night, como é início de jogo, você não perde. Você simplesmente vai lutar com ele. Caso tua barra de vida zere, a Maria vai aparecer e vai te ajudar e você fica invencível daquele ponto em diante. Enfim. Até porque, né, é aquela coisa, né? Você basicamente está jogando o final do jogo anterior. Ou seja, né, você tá pegando o início do jogo, que é o final do jogo anterior. E se você tem a proeza de você perder no início do jogo, cara, tá muito ruim. Então... e fora que ele tem uns spoilerzinhos, né, a respeito, né, sobre essa parte inicial que acaba influenciando no Alucard, né, no jogo principal. Né? Ainda tem essa. O jogo tem uns sistemas meio que escondidos nesse ponto, aonde ele fica monitorando como é que você faz essa luta com o Richter. Se você terminar lá muito rápido, isso muda o status do Alucard. Se você chegar a zerar a barra de vida contra o Drácula, o Alucard vai começar com outros itens diferentes no inventário. Tem uns detalhezinhos, e tem umas combinações entre esses detalhes que influenciam nos estados iniciais do Alucard. Eu não tenho de cabeça todos os estados aqui, mas isso acontece. O único que eu me lembro é que se você não perde life, você matar rápido, você consegue iniciar, né, o Alucard, né, com HP maior, né, uns status melhores, mas agora não tenho certeza que se por um acaso você perde life e a Maria vem te resgatar, você fica com status mais baixo, mas em compensação seu luck fica mais alto. Eu não tenho certeza dessa informação, mas o outro, né, de você matar rápido sem perder vida, isso de fato acontece. Isso tem mesmo. E fora que ainda pode começar com poção, pode começar com Heart Refresh, que é item pra aumentar coração, depende de você usar sub-item ou não, tudo isso influencia. Bom,
Isso é o início do jogo, porque a partir do momento que o Alucard entra no castelo, o jogo começa. Aqui já é a parte engraçada, né? Que, assim, quem nunca jogou um Metroidvania, principalmente o Symphony of Night, na época eu tenho certeza que já bateu o olho e já tomou aquele baque maneiro, aquele susto, comparando com os Castlevanias anteriores se ela jogou. Porque, primeiro, é a primeira vez que você vai jogar... Aliás, primeira não, é a segunda vez que você joga com um vampiro dentro da franquia. Porque, pra quem é velho igual eu, na verdade o Alucard já era jogável em Castlevania 3 de Nintendinho. Ele é uma das pessoas que você podia recrutar pra jogar. E ele lá você podia virar morcego e poder alcançar lugares diferentes e tal. Só que ele não era o protagonista mesmo do jogo. Aqui no Symphony of Night é o Alucard mesmo. Você vai jogar com ele do início até o final. Ponto. Depois que você zera o jogo, aí sim você tem a opção de poder jogar com o Richter. E se você estiver jogando o Saturno, é o único que te dá a grande vantagem de você poder escolher desde o início, você poder jogar entre o Richter, o próprio Alucard e a Maria. E eu não sei até hoje por que a dona Konami não fez isso no PlayStation também. Tem gente que fala que é por causa de memória. Não, eu acho, né? Já vamos começar, né, com o achismo. Eu acho, né, que devido ao sucesso, né, do jogo, que foi estrondoso, né, em vários aspectos, deve ter surgido rumores, né, o que pode ter... Porque eu não me lembro qual foi a sequência de Castlevania. O Saturno foi lançado em 98, o jogo, não me lembro se foi pra lá de 2 anos, 3 anos que saiu o próximo, que eu nem me lembro qual que é o outro a continuação. Mas, né, imaginando pra poder agradar o público, né, porque o jogo realmente revolucionou em vários aspectos, então imagino, né, que eles quisessem colocar alguma coisa a mais. Só que, assim, você tem as limitações, né, do Saturno, né, apesar de no Saturno, no Japão, ter feito muito mais no sucesso do que no Ocidente. Então, eu imagino, né, que foi mais para poder agradar esse público de lá, né, que é um público forte de Castlevania, que eles fizeram nessas alterações, né, que a gente ficou aqui chupando o dedo. Pois é, o problema é que, assim, o espaço de tempo entre as duas versões é de menos de 1 ano. Mas eu não descarto mesmo essa hipótese de que fizeram isso mesmo. Pô, jogar com a Maria. Pô, imagina. Você, no PlayStation, ela só aparece ali, né? Pô, a pessoa fica ali pensando, caramba, será que dá pra jogar com ela? E no final, nada, sabe? Você não consegue jogar. e né? E a pessoa fica imaginando, né? Poxa, né? Aquela, quando o Richter perde life e ela vem pra resgatá-lo, ela invoca lá os animais e tudo mais. Então, imagina como ficou a cabeça do pessoal, né? Querer chamar alguns familiares da família, alguns familiares da Maria pra poder jogar, sabe? E não tinha. Não, e aí é que tá. No Rondo of Blood, você já pode jogar com a Maria. Só que como criança e invocando os animaizinhos ali, só que numa versão bem mais fofinha. Você solta um passarinho pra bater, que ela não usa arma no Rondo of Blood. Ela usa os animais pra bater. Só que são umas versões mais simples. E o mais forte ali que eu consigo me lembrar é o dragão. Só que no Symphony of Night, na versão de Saturno, no caso, ela já usa até os familiares numa versão mais adulta, vamos dizer mais assim. Mais parrudo. Cara, assim, eu gostaria muito que no PlayStation desse mesmo pra jogar com ela, porque a versão de Saturno, hoje em dia, é até um pouco mais fácil, porque já traduziram ela por conta própria. Já que a dona Konami me faz o grande favor de nunca lançar essa porcaria pra fora do Saturno, ela nunca exportou essa versão, e como se não bastasse, emulador de Saturno é um porre pra usar. Palavra de quem já tentou. Não, mas acho que já melhorou já. Né, pô, com as coisas assim hoje em dia, porque é aquela coisa, né? A gente emulava, né? Não. Era antes de 2010, né? Então as coisas não eram tão tecnológicas como são hoje em dia, né? Então, nem assim, me fale. Então, os emuladores de Saturno, né, estão bem melhores, no tanto pra você ver, né? Se o pessoal já traduziu a ROM, então alguma melhoria teve, né? Pô, também não... Porque a gente foi, assim, né, emulador pau e pedra, né? Praticamente, né? Porque, cara, era muito ruim de emular Saturno no computador, misericórdia. Caramba. Não, Saturno, eu, na verdade, nunca consegui emular direito. Minhas tentativas de emulação de Saturno foram
todas pro ralo, tá? Foram todas pro ralo. O único emulador que eu consegui fazer usar foi o Yabalzi. Não, então, eu cheguei a conseguir emular, mas o problema tava na ROM. Aí também tem aquela coisa, você arrumar uma ROM bom de Saturno naquela época também era punk, era ruim demais. Então, assim, consegui a muito custo emular, mas aí a ROM não colaborou. Mas eu imagino que agora deve estar bem melhor. Agora, sem dúvida, deve estar bem melhor. Não, e os jogos de Saturno ainda tem um outro problema sério, pelo menos naquela época, para emular. A construção do jogo dentro do CD é diferente da construção do jogo do PlayStation. As faixas de música e áudio eram separadas. Você muitas vezes conseguia baixar o jogo sem as faixas de áudio. Então você pegava o jogo tava mudo. Pô, isso aí é muito vacilo. Que, pô, uma das graças do Castlevania é justamente, né, pô, as trilhas sonoras que são sensacionais. Exatamente. A gente vai chegar lá também. Que departamento sonoro ali manda lembranças que é muito bom. Já pulando do tópico história, vamos falar um pouquinho também do que a gente tem de novidade, né? Porque assim, a pessoa vai pegar o jogo, primeira coisa que já vai ver de cara é, esquece chicote, não existem chicotes aqui. Nosso amiguinho Alucard, ele usa arma. E principalmente, o que mais você provavelmente vai usar com ele vai ser espada. Só que não é só isso, né? Bicho tem uma tonelada de equipamentos, né? Nossa. Então, assim, espada é o que não falta. Sim. Tem escudo, armadura, ele pode equipar acessório, pode equipar elmo e pode equipar capa. Só um detalhe, né, que você falou de espadas, vale mencionar, né, que a variedade de espadas, né, são enormes. Você tem adagas, você tem foice, você tem espada de uma mão, espada de duas mãos, você tem espadas mágicas, você tem Nukatsu, acho que vale mencionar, né, que você pode usar o Nukatsu, você pode usar... Até soqueira. Isso, soqueira, porque eu tava com um nome em inglês na minha cabeça, né, barbaca. Aí eu não tava conseguindo lembrar assim, né, que é soqueira, acho que é a melhor tradução. Inclusive, né, só fazendo uma menção de uma soqueira que era muito legal e que você conseguia dar um Hadouken praticamente com a soqueira. Nossa, se a memória não me falha, é Fist of Tulkas. Exatamente. E era legal, né, que... Falando um pouquinho dos sistemas, né, dependendo da arma, ela tinha algumas habilidades especiais. Então, uma das habilidades dessa soqueira, na verdade, ela era uma das poucas que tinham duas habilidades. Então você tinha uma habilidade que você soltava tipo um Hadouken, e a outra ele soltava assim, né, tipo Dragon Ball Z, quando dá aquele choque assim, né, começa a dar um monte de soco assim, varado. Então ela também tinha essa outra habilidade. Caraca, essa eu não lembrava. O problema é que era só na parte final do jogo e você já estava muito forte. Quando você usava essa habilidade, você só dava 2 soquinhos, você já matava o monstro, mas ele continuava socando ali o ar, né, porque a habilidade, né, ele acho que tinha uns 3 segundos por aí. Então você matava em 0.2 segundos, né? E ele continuava socando, né? Porque era essa habilidade. Caraca, bicho. Eu te confesso que soqueira deve ser provavelmente a única categoria de arma que eu nunca parei pra usar nesse jogo, cara. Cada alcance. Não, eu usava porque era legal que se você usava a soqueira no ar, ele dava um chute. Então era isso que era maneiro. Então acho que o legal, uma coisa assim, né, que me fazia assim, né, gostar de prolongar no Castlevania, era de você ficar testando arma. Então testava cajado, jogava com cajado, jogava com a foice, jogava com as armas mágicas. A única coisa que eu não jogava muito era a espada de 2 mãos, que era muito lenta, né? Então, então geralmente ele dava um ataque tipo estocada e que, na minha opinião, deixava ele muito vulnerável, né, a certos ataques. Era muito lento. Então, a única espada que eu gostava de jogar de 2 mãos... Eu já até sei qual é. Essa mesmo, né? A Sword of Dawn. Que a habilidade dela, ela atirava tipo um laser no chão, o chão tremia assim, né, tipo que meio que explodia na sua frente, aí surgia um esqueleto, né, então você tinha um esqueleto com espada, um esqueleto com rifle, tinha um esqueleto com arco e flecha, e eles já ficavam atirando quem tava na sua frente. E detalhe, não é só isso, que até na descrição da espada vinha escrito Summons Down Warriors. Eram os Down Warriors ainda por cima. Down Warriors, exatamente. Ou seja, você podia invocar, enquanto você tivesse MP, trocentos inimigos. Eles iam lá pra frente. Tinha até mago na história. Tinha mago, verdade. Eu tinha esquecido. Eram quatro guerreiros. Eu me lembrava do que ficava na espada. O do rifle, né? Porque era um rifle muito do chato que ele ficava atirando.
e o do arco. Caramba, cara, muito bom, cara. Então, né, vale fazer mais alguma menção de armas. Eu tô tentando lembrar aqui de algumas armas, né, eu me lembrava, né, que tinha o Nukachu, né, que ele era engraçado de usar, só que era pouco efetivo. Das armas mágicas, eu gostava muito de usar Marsil, né, que era uma espada poderosa de fogo, né, que a habilidade dela, ela criava tipo um círculo de fogo em volta do Alucard, né, e ele atirava esse círculo pra frente, então ele dava tipo que um tiro. Era curta distância, né, mas era um golpe muito forte de fogo. Não, era boa, era boa. O que mais? Tinha, acho que era Mormigil, Morning Blade, né, que... Morning Blade, ela rouba a life. Vai sugando a vida do cara. Tinha... Não era bem uma arma mágica, né, mas ela tinha uns efeitinhos que parecia mágica, né, que era a Rune Blade, que era também uma arma que eu gostava bastante de jogar, né, que... Ah, e a Rune Blade ainda tem um detalhe. Quando você batia, eu não lembro se... Agora eu tô na dúvida se era ela ou a Heaven Sword que aparecia isso. Mas eu acho que é a Rune Sword mesmo. Ah, não, peraí, você falou Rune Blade, eu tô confundindo já. Isso, a Rune Blade é uma espada que ele arremessa e daí a espada volta pra você. E quando então, no momento que você arremessa ela, aparece umas runas, assim, né, por onde ela passa. Só que eu me lembro, né, que tinha tipo um easter egg que vinha escrito alguma coisa. Existe uma inscrição ali. Eu não me lembro, eu sei que ele é um easter egg, só que eu não me lembro exatamente o que vinha escrito, né, que parece que são um monte de runas, mas na real, assim, né, alguém que botou um easter egg ali, né, eu vou ver se consigo achar isso daí. Mas é uma boa sim, cara. Ela de fato tem alguma coisa ali mesmo escrita. Eu realmente não vou mais lembrar, mas ela tem sim. É legal, cara. É uma espada que inclusive era boa a nível de power, inclusive. Ela tinha uma força boa. Sim. Achei. Só uma correção, você tava certo, né? Rune Blade, é Rune Sword. Quer dizer, tá. É porque Rune Blade é de Final Fantasy. A gente tá falando de Castlevania, então é Rune Sword, exatamente. A parte que ela deixa escrita, eu já achei aqui, é uma palavra em alemão que é verboten, que com certeza eu falei errado, mas que traduzindo para o inglês é forbidden, ou seja, proibido. Essa é a palavra dela. Como que tá escrito? Tá dizendo aqui que a palavra é verboten. Deve verboten. Verboten. Outra arma que eu consigo lembrar agora, que tudo bem que essa daí essa é figura carimbada, mas vale lembrar porque é uma arma uma coisa bem versátil, é o Shield Rod. Ah, sim. Por um momento eu pensei que você fosse falar daquela arma, eu queria deixar mais pro final, sabe? Assim, né, dessa parte que a gente tá falando. Aquela já tem um momento especial. O Shield Rod, ele é um cajado, né? Só que ele, pra funcionar direito e com poder máximo, você tem que combinar ele com o teu escudo. Isso já vai mostrar um defeito grande nesse jogo, que eu vou falar lá no final, mas assim, um detalhe importante, nesse jogo ainda por cima ainda tem essa, você podia equipar armas em cada uma das mãos do Alucard, ou você podia equipar uma arma e um escudo, se não fosse uma arma de duas mãos, é claro. E assim, o Shield Rod ele era uma arma de uma mão. Então você podia apertar o botão referente à mão direita, que é o quadrado no PlayStation, e o círculo, que é a mão direita. O quadrado, que é a mão esquerda, e o círculo, que é a mão direita. E isso invocava o efeito especial do escudo. Praticamente todos os escudos do jogo te davam de fato um efeito bom para você usar. Sendo que alguns dos mais úteis eram o Iron Shield, que é um escudo que você pega bem cedo no jogo, que ele lança duas espadas girando no ar e pra frente. Muito bom. Contra-chefe inicial que quebra um galhão. Quando eu aprendi isso, ajudou muito. O Dark Shield, que ele literalmente dá dano por trevas em todo mundo que tá na tela. Só que, obviamente, é dano por Dark, então tem coisa que pode não ser afetada. Escudo de fogo também. O escudo da Medusa, que era um dos mais bacanas, que saía um laser aparecia a cara de uma Medusa e saíam lasers, né, dos olhos dela. E vários outros escudos que normalmente te davam ou defesa contra um elemento qualquer, ou um aumento em algum dos status do Alucard, que aí pode ser força e tudo mais. Inclusive, aproveitando que eu tô falando agora de status, isso é outra grande novidade que tem nesse jogo. Diferente dos outros jogos, onde basicamente você só tinha um personagem que pulava e batia e fim de papo, e no máximo usava sub-item, aqui o personagem, ele tá com vários elementos de RPG que foram adicionados. Então assim, aqui você vai ter que se acostumar com uma tela onde você tem um personagem que pode evoluir de nível, o Alucard tem
HP, que é dado em números, ele tem uma barra de MP, ele tem status, que você pode aumentar com equipamento e tudo mais. Você tem modificador de status, ou seja, agora você pode ficar envenenado, transformado em pedra. Você esqueceu um detalhe, André, né? Que além do MP, né, do barra de mana e a barra de life, você tinha ainda, entre aspas, a barra do super item, que é nos famosos corações. Bem lembrado. Que aqui, infelizmente, a Konami não deu a devida atenção, vamos dizer assim, comparando com os jogos passados. Quem jogou Castlevania nos jogos passados sabe que sub-item era uma das ferramentas essenciais para você se virar no jogo. Aqui, infelizmente, isso ficou meio que negligenciado. Os sub-itens ainda existem, mas... mas eu acho que, veja só, o Symphony of the Night, ele veio com uma proposta nova, né, dessa questão do inventário, questão dos itens e tudo mais e tal. Então, para poder ele não perder, talvez, toda essa essência, né, porque é aquela coisa de você bater nas tochas para você poder pegar item, pegar dinheiro e tal. Então eu acho, né, que foi uma maneira, né, de eles tentarem ter na parte de jogabilidade essa conexão com os jogos anteriores. E se você também for olhar para um outro lado, tá sendo o primeiro protagonista vampiro, né? Não é da família dos caçadores. E eles não utilizavam esses equipamentos. O Alucard, né? Ele não ia utilizar um machado daquele ou não ia usar água benta. Então eu acho, né, que eles meio que deixaram isso, né, pra poder, aqui, né? Pô, pro pessoal aí, né, que jogou as antigas aqui, ainda tem os itens que se você quiser usar, você pode usar. Mas a gente tá dando aqui olhando por esse lado. Tá dando aqui uma opção pra vocês aqui mais variada aqui pra você poder utilizar. De fato. Foi uma coisa que surgiu aqui da minha cabeça nesse momento, né, que eu tô observando aqui, né, você falando assim a questão dos itens, né, e eu tô repassando tudo na minha cabeça. Então, assim, foi uma teorizada que eu dei nesse momento, só pra constar. Mas é um pensamento válido, realmente, porque, como eu tinha falado lá atrás, você não tá jogando com um caçador. De fato, você tá jogando com um personagem totalmente diferente como protagonista. Então, assim, é óbvio que você não vai fazer tudo que o caçador faria, entendeu? Isso aí é um pensamento realmente válido que não passou pela minha cabeça mesmo. Até porque não é só equipamento que o Alucard tem à disposição, porque, na verdade, como um vampiro, né, a gente tem que supor que ele vai ter poderes. E um desses poderes são as magias que ele pode usar, que nesse jogo ele tem 8 à disposição, sendo que 3 delas você tem condições especiais para usar. Você tem as 5 primeiras. Nossa, eu tô lembrado. Summon Spirit, Tetra Spirit, que é pra causar dano direto. Hellfire, que é literalmente o teleporte do Drácula, pra causar dano. Dark Metamorphoses, que é pra imbuir sua arma e uma vez que você cause dano, você recupere um pouco do HP. É a arma ou o corpo? É porque ele fica com uma aura de sangue. Então, ele fica com a aura. E aí o dano que você causar com a arma, a partir dali, vai recuperar o HP. Não, mas o sangue tem que cair em você pra recuperar. Cara, eu vou te confessar que eu nunca prestei atenção que o sangue tinha que cair. Tem que cair sim, né? Tem que o sanguezinho espirrar em você pra poder recuperar o life. Se você for bater no esqueleto, né, sob efeito da magia, você não recupera life. E, por sinal, né, eu, na minha humilde opinião, eu acho que era a única magia que, de fato, era útil no Castlevania, né? Porque o Hellfire, tipo... Não, Hellfire é firula. É só pra você meio que imitar os poderes do Drácula, né? Porque no início do jogo, né, ele utiliza essa mesma magia pra poder tentar acertar o Richter. Mas ele usa isso direto. Entendeu? Desde o Castlevania 1, mas... O que eu acho uma sacanagem é que, assim, você não tinha nenhuma informação de como você conseguir fazer magia. Você tem que descobrir, assim, né, A gente vai chegar nessa parte também. Ah, tá. Isso também vai entrar no tópico dos problemas. Porque, olha... Não, é foda, cara. E a última magia, que não depende de condição, é simplesmente a pior magia pra se executar nesse jogo, apesar de ser bem útil se você usar na hora certa, que é a boa e velha Soul Steel. Aonde você literalmente vai causar dano e ao mesmo tempo recuperar a vida baseado no número de acertos e não no dano que você causou a todos os inimigos na tela. Só que o problema é que a Konami fez o grande favor de fazer um comando merda pra você executar ela. Não era com relação à quantidade de inimigos na tela? Aí é que tá, ela causa uma quantidade fixa de acertos em cada um dos inimigos. Eu morri sem saber dessa. É uma quantidade fixa, mas eu só não lembro de
cabeça, se eu não me engano, acho que são 5 acertos que ela causa em cada um dos inimigos na tela. Cada acerto vai virar aquela bolinha de life que o Alucard vai absorver e cada bolinha vai recuperar 8 de HP. Então, quanto mais inimigo na tela você tiver, mais acerto você vai causar, somando todo mundo, e mais HP você vai recuperar de uma vez só. Só que o problema é aquilo. Um comando pra soltar ela é uma bosta, entendeu? Então, assim, tem hora que muitas vezes eu abri mão de usar essa porcaria e usei um item do inventário que era mais rápido e mais garantido do que eu ia recuperar o life. Por isso, né, que eu falo que o Dark Metamorphosis era a magia mais útil. Mas você dependia justamente de ter um inimigo com sangue, né? Porque o Soul Steel tem todo esse problema. O Soul Steel, apesar do problema do comando, ele acerta qualquer coisa que for inimigo na tela. Independente de ser um inimigo, vamos dizer assim, não morto-vivo. Embora a maioria das coisas ali seja morto-vivo. Agora que eu lembrei de uma coisa. Será que ele acertava também, tipo, os candelabros? Agora eu fiquei nessa dúvida se ele também acertava isso. Também. Acerta candelabro e acerta até aquelas cabeças de esqueleto voadoras. Com tudo que pode ser atingido, né, ele drena. Drena. Inclusive recuperando o mesmo life se for o caso. Então, assim, é uma magia boa, infelizmente com um comando merda. E, além dessas magias, tem 3 magias que dependem de condições, que são a Wing Smash, que você tem que ter transformado em morcego, que aí já entra um outro detalhe bacana, que é o fato de você poder virar morcego. O Wolf Charge, que é a magia que você faz um ataque pra frente como lobo, que aí também depende de você estar transformado como lobo. E a última magia, que é uma das mais bacanas, mas tem um comando tão merda quanto, que é a Sword Brothers, que você causa dano, mas um hit só, em todos os inimigos na tela. E você, pra usar ela, você precisa estar com a familiar espada em uso. Exatamente. Ou seja, você tem condição pra usar. Além das magias, existem as relíquias também, que são itens especiais que você pega, e uma vez que você pega, ele já é ativado automaticamente no Alucard. E tem relíquia para várias coisas, incluindo as transformações em lobo, morcego e névoa. E tem outras relíquias que também melhoram essas condições, como por exemplo, poder correr como lobo, poder usar o sonar do morcego, usar a névoa por mais tempo e depois transformar em nuvem de gás, que é uma nuvem que causa dano, enfim. Tem bastante coisa na parte da relíquia também. E, como não podia faltar, também existem os familiares, que também acompanham o Alucard uma vez que você pegue eles e mande ativar. Sendo que, na versão original do PlayStation, a gente tem 5, né? Que são o morcego, fantasma, a fada... O demônio e a espada. O demônio e a própria espada, que, diga-se de passagem, é um dos mais úteis, ou o mais útil de todos, porque, inclusive, a espada você pode usar como equipamento depois. É o único familiar que dá pra fazer isso, só que esteja preparado pra ralar um bocado e evoluir ela pelo menos até o level 50. Assim, eu penso, né, que beleza, né, a espada é o familiar mais forte, mais poderosa e tal, mas se for ver de familiar útil, eu veria alguns, como o fantasma, que ele simplesmente vai até o inimigo e fica drenando o life dele, a vida dele até morrer. O problema é que nos níveis iniciais, eu não sei se acontece nos níveis mais avançados, porque eu nunca tive saco de upar ele, mas nos níveis iniciais, quando você se transforma em lobo, ou morcego, ou névoa, ele fica some. te procurando assim, né? Pô, cadê ele? Assim, some, mas eu sei... Não, mas isso aí ele some, é padrão. Não, mas eu sei que depois do nível 50, tipo, porque às vezes ele demora de localizar o inimigo, mas depois do nível 50 o bicho fica muito matuto, o bicho fica muito esperto, então ele vai direto no inimigo e suga. Eu não lembro se aumenta a quantidade de life ou... Não, é a mesma quantidade. Eu sei, mas ele não vai mais rápido? Eu não tenho certeza agora. Ele aumenta a frequência com que ele vai drenar o life. Isso, era isso que eu queria dizer. Não era a quantidade, mas a frequência, né, que ele vai pegando. Só que assim, mesmo ele aumentando, vou te falar que é muito pouco, cara. Porque assim, apesar da frequência aumentar, ainda é uma frequência baixa. E assim, cada drenagem de life vai recuperar a mesma coisa que cada esfera de energia da Soul Steel. 8 de life. Mas é aquela coisa, né? Pensa, tipo, num boss, por exemplo. Ou num cara assim, né, mais... Um mob mais forte. Assim, né? Você não ia conseguir dar tempo de usar uma Soul Steel, né? Dado a complexidade do comando da magia. Então deixa lá o fantasma lá sugando lá, mamando.
mamando lá no bichinho lá, tranquilo. Mamando Entendeu? o bichinho. Então, Que assim, ridículo. eu vejo ele, né, como útil e uma outra que parece que não é tão útil, Boa. mas que é a fada, porque se você tiver os itens usáveis no seu inventário, então ela vai passando pra você. Então ela dá life, né, com a maçã. Eu acho que as cápsulas também, que tem cápsula que aumenta temporariamente, né, tua força, constituição, sorte, inteligência. Então eu não sei qual é a frequência exatamente. Eu também não lembro da frequência. Mas ela vai dando pra você. Se você for petrificado por uma das medusas, se você tiver o item Hammer, ela literalmente esse é o melhor item. te dá uma marretada na cabeça, né, pra poder te tirar do status do petrificado. Essa que é a parte bacana. Porque imagina, ok, o Alucard virou pedra. Porra, a última coisa que você deveria fazer é dar uma marretada pra quebrar a pedra. Exatamente. Porque você quebraria o Alucard. Mas não, ela quebra a pedra como se a pedra, na verdade, fosse uma casquinha. Fosse uma casquinha de ovo, exatamente, né? Ela vem com a marreta, assim, proporcionalmente, né, a marreta do tamanho da fada, né, e ela bate em você. Mas aí, né, em vez de você se desfarelar, na verdade, né, você só quebra só como se a petrificação fosse só na superfície do corpo do Alucard. Pois é. É aquilo, é o tipo da coisa que na época você não presta atenção, mas parando pra pensar hoje em dia é um negócio bem engraçado, né? E ela tem uma outra função também. Ela aponta passagens secretas. Ah, é verdade, é verdade. Nisso ela consegue ser até um pouquinho mais eficiente, né, que o demônio, né? Que o demônio, ele consegue também localizar passagens. Só que assim, sabe aquela coisa óbvia? Você tá olhando ali, tem um botão. E o botão, você não chega naquele botão. Então o único jeito, né, de você apertar o botão é você chamando o demônio. Aí ele olha assim o botão, aí vem uma mensagem de voz assim, né, ele falando: olha, parece que aqui tem uma passagem secreta. Jura, meu filho? Então, é assim. O que acontece se eu apertar esse botão aqui? Será que explode? Exatamente. Então, já a fada não. Me lembro que a fada, né, ela realmente, quando tem uma passagem que é tipo de você quebrar uma parede, que acho que até é uma coisa clássica também dos jogos, assim, né? Ter salas secretas que você tem que quebrar a parede pra poder achá-las. Então, a fadinha, ela consegue te ajudar nessa missão. Uhum, exato. Bom, isso cobre um pouco essa parte de sistema e tudo mais. Aí a gente começa a ver algumas coisas que também é o seguinte. Esse jogo, apesar dele aproveitar muitos inimigos do Round of Blood e trazer várias coisas dos jogos da série, pra continuar, né, no caso, o próprio uso de sub-itens e tal, ele continua mantendo, pra continuar aquela essência, né, de Castlevania, também tem algumas coisas diferentes. Pra começar, esquece sistema de fase, não existem fases aqui. Você tem todo o mapa para você explorar, né? Só que entenda-se mapa como o castelo do Drácula. E aí a pessoa tá ouvindo nesse momento pode até pensar, cara, mas eu só tenho um castelinho. Não, você tem um castelão para poder explorar. Na verdade são dois, que na verdade é um e não é, mas a gente chega lá. Que na verdade você pode terminar o jogo com um castelo, você pode terminar com dois. A gente vai falar isso depois. Mas você continua tendo vários chefes para enfrentar. Como eu falei antes, você pode subir níveis e a cada nível que você sobe, o Alucard consegue ganhar mais atributos. Os atributos melhoram, na verdade. Você encontra muito mais equipamentos. Se você explorar bem o mapa, você vai encontrar um monte de coisa útil e um monte de coisa inútil também. Uhum. O que mais você vai ter é um monte de tranqueira que você vai carregar no inventário, pode ter certeza. Agora sim, vale a pena você explorar, o jogo te recompensa pela exploração, porque na maioria das vezes, quando você for para um lugar novo, você vai encontrar coisa nova, tá? E aí eu não vou, de novo, não tô entrando no mérito se vai ser uma coisa útil ou não, mas você vai encontrar. O que é um problema, inclusive com Metroidvanias em geral, que é o quê? Você tem uns jogos muito grandes, aonde você se vê meio que obrigado a explorar muito, só que você encontra muito pouca coisa ou só encontra coisa inútil. Então, assim, isso é uma coisa meio chata de fazer, porque tira um pouco do tesão da pessoa de jogar.
a pessoa ou vai desistir ou vai acabar jogando o jogo fora e não vai nem seguir em frente, vai nem aproveitar o jogo. Inclusive, né, eu vou te passar a informação, não sei se tu soube ou ficou sabendo, né, porque aqui também tem informação, pô. Aqui também a gente traz coisa nova. Manda, Rogerinho. Eu vi uma entrevista que o Koji Igarashi deu pra revista GameSpot. Isso foi em agosto de 2020 e lá ele falou: você sabia que ele teve uma inspiração pra poder criar Castlevania? Cara, eu sei que ele teve inspiração, mas eu vou te falar que eu não lembro mais qual era a inspiração. Nem chutaria? Não, vou falar besteira. Né, Zelda, A Link to the Past. No Zelda, Por incrível que pareça. Porque assim, né, ele falou, né, que ele viu, né, a questão do Zelda, gostou muito, né, justamente por essa... Quando ainda não se falava desse subgênero, né, de Metroidvania, né, então A Link to the Past, né, foi fundamental para poder, assim, né, ter essa origem, né, esse início desse subgênero do Metroidvania. Ele falou, né, que os jogos antigos, né, quando ele jogava, né, ele até comentava, né, que ele não tinha dinheiro e jogava na casa de amigos, e que você tinha muito daquele jogo que você falou, né, que era a tela, ele falava nas palavras dele, né, que o objetivo era limpar o palco, né, era limpar. E o Link to the Past é um jogo muito mais focado na exploração, apesar de, nas semelhanças, assim, né, de gráfico, o Symphony of the Night lembrar muito o Zelda 2, que eu esqueci o nome, mas foi o segundo Zelda que lançou, que é daquele tipo side-scrolling, mas você percebe, né, que você tem mais elementos de exploração que é relacionado, né, ao Link to the Past do que qualquer outro tipo de jogo lançado naquela época. Então a gente tem que agradecer, né, muito, né, ao Zelda, para quem gosta ou não de Zelda, né, que acabou influenciando, né, o Igarashi, né, de fazer jogos e ter criado esse gênero de Metroidvania. É, rapaz. Koji Igarashi, inclusive, que a Konami fez o grande favor de melar a relação com ele, culminando com a saída dele da Konami, fundando a própria empresa dele, e para não perder o costume e não deixar morrer a essência de Castlevania, esse nosso querido nos trouxe simplesmente Bloodstained Ritual of the Night. Basicamente é um Castlevania com outro nome. É o sucessor natural dele, né? E assim, né? Na Sem verdade, dúvida. A gente tem que agradecer a Konami, né? De ter demitido ele, né? Porque daí eles nos presenteou com Não agradeço. com esse jogo. Não agradeço, não. Não agradeço, não. Sabe por quê? Porque depois disso a Konami acabou com a franquia. Ela mandou a franquia pro ralo. Aí isso aí, né, vale um bate-papo, né, sobre franquias, né, de jogos, né, que a gente dá muito pano para manga para poder discutir. Pauta anotada. Mas voltando à parte, assim, né, das falas do Igarashi, né, ele falou, assim, né, que ele queria, assim, né, que os jogos, principalmente o Castlevania, né, que ele permitisse, né, que a pessoa tivesse mais tempo de jogo do que você ficar jogando o jogo repetidas vezes, né, como eram os jogos mais antigos. Então, ele queria, assim, né, criar um jogo de exploração, mas que não perdesse aquela fórmula do arcade, né, do jogo rápido, né, que você tem aquelas partes, assim, né, de saltos. Então, ele falou muito dessa questão de manter esse side-scrolling. Se você for até observar, quando você vê o jogo do Link to the Past, a parte, né, de transição, às vezes de um lugar para outro, lembra muito aquelas cenas, assim, né, de carregar entre um aposento e outro, né, que tem aquela pintura, aquele corredor bonito com gárgulas no lado. Então você percebe muito um pouco das influências do Link to the Past, né, no Castlevania. Pulando por uma outra parte, né, falando um pouco mais de gráficos, você nota, né, como que o jogo é bonito, ele é bem desenhado pra época, todo o cuidado, né, de ter feito, né, pô, as salas, todo o background, né, dos cenários, pô, então, assim, foi um jogo que realmente
revolucionou em vários aspectos. Não, e vou te falar, cara, você falou de cenário, né, e de visual. O gráfico desse jogo, pra mim, envelheceu igual vinho. Ele é um dos jogos que você pode pegar tranquilamente e jogar e não simplesmente falar, nossa, que treco feio. O jogo continua bonito pra caramba. Tanto é que a estética visual dele, em partes, ela foi reaproveitada, inimigos reaproveitados em outros jogos ainda por cima. Porque a Konami, nessa época, fez um trabalho bom pra caramba. É um jogo que, assim, ele pra mim continua sendo atemporal. Sim, e ainda, né, como se não bastasse, né, então você ainda, né, com um jogo bonito visualmente, ainda você tem a trilha sonora, né, que, nossa, eu sempre me lembro, né, de World Cave Partitia, né, que é a música da biblioteca. Tem também acho que é o Wanderlust. É o Wanderlust, não me lembro agora do nome. Era com W, que era a música, né, que tocava, né, na Galeria de Mármore também. Wandering Ghosts, na verdade, lembrei. É Wandering Ghosts o nome da trilha sonora que toca na Galeria de Mármore também. Com um nome desses, olha só. Eu ficava, às vezes, assim, né, parado, só matando, só pra poder ficar ouvindo música. Às vezes, quando, sei lá, parecia que me batia a bad, eu entrava na Anti-Chapel, né, na Anticapela, né, que era no Castelo Invertido, e eu ficava escutando Lost Pain. Acho que era Lost Pain, não, o nome da música. Quando eu queria ficar assim, né, meio na bad, que eu ficava quietinho e tal, então eu ficava escutando a música assim, né, que era uma música bem sombria. Tinha que fazer jus, né, porque você tava na Anticapela, né, era a capela num castelo original, aí você invertia, né, então ficava tudo de cabeça pra baixo, né, então você ficava na Anticapela. Pra quem é trevoso, né, sabe o que eu tô dizendo. Então você tinha essa música Lost Pain, que era muito legal de se ouvir, né, você ficava ali, aí ficava escutando a música. Aí eu me lembrava que às vezes eu perdia maior tempo, né? Porque era uma escadaria gigantesca. E como o prédio estava invertido, né? Você tinha que pular. Ainda mais se você quisesse completar o mapa todo, você tinha que ficar pulando as partes que era da escadaria. Era do inferno de chegar, porque ela ficava no teto. Que tinha alguns monstros muito chatos ali. Que alguns você tá sendo bonzinho pra caramba. Não, mas tinha um que era muito chato, que ele ficava tipo numa engrenagemzinha assim, né? Que ficava tirando flash. Eu ficava matando. Tipo uma gôndola pendurada. Babaca lá. Isso, é tipo uma gôndola, isso. E eu ficava tentando pegar ele, né, porque aquele bicho, ele dropava uma das melhores armas do jogo. Não era a melhor, mas era uma das melhores armas, que era a Vorpal Blade. Aquela arma, eu gostava dela, né, que era a Vorpal Blade, né, que você praticamente, você apertava, dava um hit e assim, você não via nem espada, você só via só o corte dela. Pois é, você falou de Vorpal Blade, então vale a pena aqui falar da arma que assim... eu falei que a Vorpal Blade era uma das melhores, eu não disse a melhor. Pois é, porque na verdade não existe um consenso da galera sobre a melhor. Pra mim, é justamente a Crissae Green. Na verdade, né, você falou essa parte, né, que não tem o consenso, mas o consenso, né, que é a arma mais apelativa. Esse que é o ponto. Porque o que acontece? O pessoal entende como arma mais forte a que tem o dano único mais alto. E de fato a Crissae Green não é a que dá o dano único mais alto por hit, que na verdade a mais alta, se eu não me engano, é a Muramasa, porque eu não tenho certeza se é a Muramasa que faz isso, mas existe uma espada que ela fica mais forte com o tempo. Não ela não, é uma outra. Eu vou tentar lembrar essa arma pra você até lá. Então, essa arma, com o tempo, é a única arma do jogo que pode ficar com dano máximo. Só que o problema é que pra você fazer isso, você teria que literalmente deixar o jogo quieto, com o Alucard parado, por incontáveis horas. Coisa que ninguém em sã consciência vai fazer direito. Eu acabei de falar sã consciência em tempos de internet 2023, mas tudo bem. Tem sempre quem faça isso e eu já vi na internet, na verdade. Mas assim, a Crissae Green, o que ela faz? Da mesma forma que a Vorpal Blade, pra quem não sabe, quando você aperta uma vez o botão de ataque, ela executa, na verdade, uma série de cortes. Você não vê a espada, você só vê os cortes. Sendo que os cortes têm um alcance alto pra caramba. As únicas armas que conseguem ter um alcance tão alto ou mais alto do que elas são, se não me engano, justamente a Rune Sword e talvez a Sword of Dawn, porque é uma espada de duas mãos e é enorme. É só pra poder ter uma noção, para as pessoas que estão vindo, do nível do absurdo que é essa Crissae Green, é que assim, que enquanto você na Vorpal Blade
você apertava o botão, ele dava um ataque. A Grisaikrin, você aperta uma vez o botão e ela dá 4 ataques. Pois é. Tô olhando aqui agora sobre as armas, que eu tava procurando sobre a arma que você falou, que ganha dano ao longo do tempo. Eu não sei se é a arma, mas eu acho, né, que tem uma armadura, né, que você ganha defesa à medida que você vai ficando com ela ao longo do tempo. Ah, não. É com o completar do mapa. É o Walking Completar do Armor. mapa, é verdade. O Walking Armor, é verdade. Então, assim, voltando pra Grisaikrin. Então, você imagina, é uma das poucas armas. São só 3 armas que você consegue andar e atacar ao mesmo tempo. Ainda tem essa. Que é a Vorpal Blade, a Grisaikrin e a Robin Dagger. São as 3 armas que você consegue atacar enquanto anda e elas têm essa velocidade de ataque. Aí agora você imagina você andando, apertando repetidamente o botão. Você varre tudo que tem pelo caminho. Exatamente, sendo, né, que ela dá 4 ataques com um apertar de botão. Imagina aquelas pessoas que ficam apertando o botão que nem um turbo, como que ela fica. Opa, eu levantei o dedinho aqui. E ainda tem outro detalhe. Como se não bastasse essa quantidade bizarra de ataques que saem num intervalo de tempo ridiculamente curto, ela é uma espada de uma mão. Então você pode equipar 2 Grisaikrin e alternar os ataques entre elas pra ficar ainda pior. Literalmente, cara, quando você pega essa arma no jogo, basicamente, se você usar ela, o jogo... Você já quebra o jogo. Você quebrou o jogo todo. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei essa arma, que na verdade a gente tava jogando lá, eu tava jogando, e acho que vocês estavam junto. Vocês que eu falo, gente, é o Douglas e outros amigos nossos na locadora que a gente jogava há muito tempo atrás, tá? Só de você ter escutado, jogado juntos na locadora... Pois Você imagina, né? Quanto tempo tem esse negócio. Não vamos dar datas exatas, mas só daí vocês conseguem ver quanto tempo foi. Digamos apenas que se você nasceu nos anos 2000, você nem sabe o que era uma locadora. Aí você já tá dando spoiler, cara. Não precisa falar isso. Porque, não, corta isso, né? Não bota. Não! Entendeu? Você já tá entregando demais já. Bom, então assim, essa arma quando eu peguei a primeira vez, inclusive, eu fiz confusão de qual inimigo que dropava. Ela dropa na biblioteca de um inimigo com uma cabecinha voadora, e eu achava que na verdade era outro inimigo que fazia um ataque parecido. Então eu associei o ataque com o drop. Tanto é que eu fiquei que nem um pateta tentando pegar pela segunda vez, e eu não peguei porque o idiota aqui ficou batendo no inimigo errado. É isso. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas assim, em resumo, a Grisaikrin é a arma mais apelativa do jogo. O fato dela não ter um ataque tão alto quanto outras armas compensa por essa quantidade bizarra de ataques e o fato de você poder andar batendo. Se você pegar essa arma e lutar contra qualquer chefe do jogo, você vai acabar com ele em questão de segundos. Nem o último chefe, que é o Drácula, vai aguentar tipo 1 minuto se demore. Dependendo do restante dos seus status lá, você vai destroçar ele. Dependendo do seu nível, tipo, ele nem vê por onde que ele morreu. Pois é, cara. Passando essa frase, vale mencionar também a arma que te deixa rico, que é também importante mencionar. Caraca, Jebel Sword é uma arma interessante, porque, pra quem também não sabe, ela é uma arma que, se você matar um inimigo com ela, existe uma chance, tá? Não é garantido, existe uma chance de acontecer o drop de um anel. E pra quem não sabe, nesse jogo você não pode vender equipamento pro vendedor, que só existe um e é justamente o bibliotecário. Você só pode vender os anéis pra ele. E não são todos os anéis, são só os anéis que tem pedras valiosas neles. Basicamente é só o anel que o bibliotecário quer, porque ele te vende uma cadelhada de item e o velho só quer anel, né? Anel e quer anel de tudo que é jeito. Que delícia, cara! Então, e a Jebel Sword tem essa propriedade bacana que tem a chance de dropar um anel do inimigo. E assim... Não, pera, não é dropar um anel do inimigo, é transformar um inimigo em anel. Não, é dropar. Não é mostrado que o inimigo vira o anel? Então, é porque a gente tem que ver as limitações da época, né? Mas pela minha cabeça... Tá bom. O cara, tá bom, na prática, no final das contas, o efeito transforma o inimigo em anel. Tá bom. E assim... Existem, se a memória não me falha, são 5 ou 6 anéis valiosos no jogo, sendo que o mais caro é o diamante. Quer que eu te fale? Vai, pode falar. Zircão, Opala, Zircônio, Opala, Aquamarine, Onyx, Turquise, turquoise, que não me lembro o que é o português, e o diamante. Aí, eu não lembrava. Turquesa, turquoise, lembrei, turquesa. É Zircão, Opala, Turquesa, Aquamarina,
ônix e diamante. Pô, tá falando com um cara que chapou esse negócio. Acho que eu não sabia um negócio desse. Tá bom. Por isso que eu te chamei, né? Tá cumprindo a obrigação. Então, olha assim. Essa Geo Sword, ela pode conseguir que o inimigo vire um desses anéis. Só que a chance de vir um anel um pouquinho melhor do que Zircão, ou Zircon, como preferir, é muito baixa. Na maioria das vezes, o que mais você vai conseguir vai ser Zircon. Ele é o mais barato de todos, eu não tenho de cabeça mais quanto ele vale, mas vale uma merreca. Mesmo que você consiga a quantidade máxima, que é 99, ainda assim não é muito dinheiro. Então, se você tiver a fim de catar dinheiro nesse jogo, acho melhor você catar as bolsinhas de dinheiro, porque tem alguns lugares no jogo que tem um drop melhor dessa bolsinha de dinheiro. Aqui, só pra poder passar a informação, eu te disse, tô vendo aqui na internet aqui, ela realmente transforma os inimigos em joias. Então tá certo. Só que é aquela coisa, é uma arma fraca, ela é muito lenta, a gente tem que ressaltar isso, né, que é uma arma muito lenta e muito fraca, e assim, a única vantagem dela é justamente isso, sobre os valores. O Zircão, né, ele só vale 150 dinheiros, visto, né, que as coisas que são vendidas, né, pelo bibliotecário são bem mais caras. Aí lembra de algumas outras, se não me engano a Aquamarine é 500 e aí já é muito raro, você só dropa, como o André falou, Zircon, 150 de dinheiros. Muito raro você consegue uma Aquamarine que aí vale 500 e quase nunca você vê, que se não me engano é a turquesa, que é a terceira, e ela valia 1.500. Então é isso, tipo, você tinha que estar o status luck no máximo e olhe lá, né, pra você conseguir algo mais raro do que isso. Pois é. Assim, né, sei lá, é tipo você ganhar na cena pra um bicho dropar um diamante, virar um diamante, por exemplo. Porra, nem fala. Vamos lá, vamos mover agora aqui para um outro detalhe, que é o seguinte. Como a gente falou lá no início, o Castlevania também saiu para Saturno. E no Saturno, a gente tem algumas diferenças em relação à versão do PlayStation. Na versão de Saturno, a gente tem duas áreas novas, que são a Cursed Prison e Underground Garden, que tem novos inimigos, tem um chefe novo e tem itens novos, incluindo aí a Alucard Espia. A outra coisa que a gente também chegou a comentar lá atrás é que aqui dá pra jogar com a Maria desde o início do jogo, inclusive. Você não tem que terminar o jogo, nem nada. No PlayStation, você tem que terminar o jogo pelo menos uma vez e aí depois você pode jogar com o Richter. Ou seja, aqui não. Aqui você simplesmente já escolhe de cara, não tem ladainha, não tem nada. Não apenas isso, a gente também falou da parte de música. Tem uma curiosidade bem besta aqui, que hoje em dia já perdeu a magia, mas é legal de lembrar. O CD do jogo, você podia botar num aparelho que toque CD e você podia ouvir uma musiquinha. Isso era bem legal. Que é um remix da música Drácula's Castle, que é o tema do Alucard. Basicamente seria isso. Bom, agora vamos pra parte chata, que é problema. Douglas, eu não sei você, cara, mas esse jogo tem pelo menos um grande defeito, que é o seguinte. Esse jogo não te aponta e não te indica informações-chave pra quase nada. Sim. Ou seja, você não tem como saber o que você tem que fazer e pra onde você vai. Qualquer jogador iniciante que pegar esse jogo, ou que pegou na época, muito provavelmente só fez o final ruim do jogo. Sim. Pra quem não sabe, nesse jogo, quando você chega na parte superior do castelo, na última sala, você vai enfrentar o Richter, que é justamente o Richter que a Maria estava procurando. Só que tem um detalhe: se você matar ele, você vai conseguir o pior final do jogo, que a Maria vai aparecer, vai te dar um belo de um esporro e o jogo acaba aí mesmo. Você achando, né, que, pô, passando o maior perrengue e tal, tudo mais, chegou no chefe final, matou o boss e, pô, o final é aquele. Que, diga de passagem, era mais fraco do que a maioria dos outros boss pra piorar. Só era chatinho de matar, dependendo do seu nível. É que a gente, sei lá, a gente rapava muito o jogo, né? Ficava muito bombado na primeira parte do castelo. Mas eu imagino que se você seguisse o curso normal da partida, eu acho que ele seria um chefe chato. Eu acho. Talvez. Então, assim, em condições normais, se a pessoa não te seguir um detonado nem nada, provavelmente ela vai fazer esse final. Só que, pra você seguir com o jogo, porque na verdade isso é só metade do jogo, porque ainda tem o castelo invertido, e pra você chegar no castelo invertido, você tem que primeiro encontrar a Maria, pegar um item, que são os óculos mágicos lá, você tem que equipar esses óculos antes de encontrar o Richter nessa sala. Por quê? Se você fizer isso, você vai ver que vai ter uma esfera
esfera verde circulando em volta dele, em cima da cabeça dele. E aí é que vem o pulo do gato. Você tem que destruir essa esfera e não bater no Richter. Se você fizer isso, você vai descobrir que, na verdade, um sacerdote chamado Shaft estava controlando o Richter. Esse Shaft, sim, ele já vem justamente do Castlevania Rondo of Blood. Você também enfrenta ele lá com o Richter. E ele tá de volta aqui. Porque, na verdade, ele que tá cuidando da ressurreição do Drácula e tá usando o Richter nessa história. Uma vez que você liberte o Richter desse controle, você fica liberado pra ir para a segunda parte do jogo, que é o Castelo Invertido. Então, assim, o problema já é esse. Porque o jogo não vai te dizer que você tem que fazer exatamente isso. Então, aí vem muito desse problema, né? Que antigamente, né? Assim, Detonado vinha em revista, tinha que ter alguém pra poder fazer, tinha que ter alguém pra poder tentar descobrir. As informações não eram tão fáceis, né? Como são hoje em dia, né? Pô, mas não era mesmo. Primeiro, né? Que esses óculos que o André falou não tinham bons status, né? Os status deles eram fracos. A única coisa que ajudava você pensar é que na descrição do item vinha assim, o nome do item é óculos sagrados, óculos alguma coisa assim, Holy Glasses. Aí ele fala assim, Sins Beyond Magical Curses, né? Ou seja, né, ele consegue enxergar através de maldições mágicas. Então era a única informação que tu tinha. Aonde que tu ia usar esses óculos, sabe-se lá onde você usar. Pois é. Com certeza, na sua cabeça, você não ia querer usar um item fraco no chefe final. Você vai querer sempre usar o item mais forte. Então até você pensar que aquele item, o único momento que você vai equipar aquele item é no final do jogo, meu amor, você já perdeu muito tempo, já foi save, já foi escabelando, ou você achando que você já tinha zerado o jogo, aí chegava um amiguinho, não, pô, tem um outro castelo, mas que castelo, cara? Pô, não, matei o Richter. Pô, não, pô, tem um castelo, pá. Não era fácil. E ainda tem um detalhe, você já está supondo que a pessoa conseguiu encontrar a Maria. Mas eu acho que a Maria não é mais fácil de encontrar, porque eu me lembro, né, que você consegue achar a Maria depois que você... Acho que um dos primeiros encontros que você tem com a Maria é que depois que você compra, acho que era um colar, você conseguia abrir umas portas especiais, né? Então, isso aí é a Jewel of Open, que é pra abrir as portas seladas que tem aquela aura azul. Isso, então, aí porque é meio que um item obrigatório, porque tem algumas partes do castelo, do primeiro castelo, que você só consegue ir se você comprar esse item. Então ele é meio que obrigatório. E eu me lembro que a Maria aparece atrás de uma dessas portas. Sim, mas isso é na segunda vez, ou primeira, se demora, que você encontra ela. Só que aí temos um outro probleminha muito sério. Ou melhor, nós temos 3 problemas sérios. Isso se eu não aumentar mais ainda. Para você encontrar a Maria e pegar esse Holy Glasses, você precisa primeiro de 2 anéis especiais chamados Silver Ring e Gold Ring, e cada um tá em um extremo do castelo. Já começa por aí. Como é que você vai adivinhar que você tem que pegar 2 anéis, que você vai ter que equipar no Alucard, ir até a área do relógio com eles equipados para abrir uma passagem aonde você vai encontrar a Maria, pegar o Holy Glasses e, como você falou, adivinhar que tem que equipar isso na batalha lá em cima. Pois é, eu tô tentando lembrar o que falava na descrição do Golden Ring e Silver Ring. Eu me lembro, né, que o Golden você pegava, né, no sonho do Alucard, né, que você entra na sala de save, né, que era uma sala de save, né, que vinha tipo um dado D20, que parecia que ela ficava pulsando como se fosse um coração, e quando você salvava esse dado D20, ele virava um caixão. Só que ele tinha uma coloração vermelha, e nessa parte do sonho, do pesadelo do Alucard, esse dado, ele é roxo, então, tipo, você já fica meio nervoso, pô, tem alguma coisa aqui errada, tem alguma coisa diferente. Aí você consegue, né, não sei se vale spoiler ou não, né, mas ele consegue ir através desse pesadelo, quando ele acorda, né, com a Gold Ring. Só que eu não lembro o que ele fala na descrição, eu tô tentando lembrar o que fala na descrição dele. Então, o que acontece? Tanto o Gold Ring quanto o Silver Ring, na verdade, cada um deles tem parte de uma frase. Ah, verdade. Sendo que um deles, eu acho que o Gold, ele tem o início e uma parte do meio da frase. O Silver Ring contém as palavras que vêm logo depois. Tá intercalado. Exatamente, tem que montar a frase. Isso já é uma das melhores dicas que tem. Só que o problema é você chegar até eles. Porque um dos anéis, se eu não me engano, o Silver, você tem que passar por um corredor lá em cima da capela.
e esse corredor tem espinhos. E quando você passa da parte do espinho, você tem um gradeado. Para você passar dos espinhos, você precisa de uma armadura especial que quebra espinhos, que é a Spike Breaker. Sim. E você precisa ter a transformação de névoa. Para você pegar a transformação de névoa, você tem que ter a transformação de morcego. E para você pegar a Spike Breaker, você tem que ter o sonar do morcego. Então, olha a cadeia de coisas que você tem que fazer para você chegar até a Maria para pegar o bendito do óculos e ainda adivinhar o que você tem que fazer com eles. E o jogo não vai te dizer essa ordem pra você fazer isso em nenhum momento. Você vai ter que explorar isso na marra. Na marra. Era isso, né, o que o Igarashi, né, queria que o pessoal fizesse, né? Pô, só isso aí, né, você leva o quê? Umas 10 horas fazendo... Não, aí é que tá, aí é que vem um problema. Porque, beleza, você vai fazer uma exploração por um bom tempo. Só que nem todo mundo tem paciência ou vai ter saco pra fazer isso. Se fosse hoje em dia, então, a galera ia dropar esse jogo fácil. Porque hoje em dia a galera não tem paciência mais pra porra nenhuma. Pois é, mas, assim, era um negócio legal de se fazer, porque só desse papo você imagina, assim, eu tô imaginando o quanto que o Igarashi pensou naquela época, né, pra poder a pessoa ficar presa ao jogo, né, que, pô, assim, né, sei lá, a pessoa escutou da pessoa, né, que conseguiu achar um castelo invertido, só que a pessoa não quis falar como que fez, aí a pessoa fica querendo, caralho, como que faz essa porcaria? Aí fica vendo, aí vai pra um lugar, vai pro outro, então assim, essa cadeia que você acabou de falar, mostra como que o Igarashi pensou de prender a pessoa no jogo, né? Porque é aquela coisa, você botou bem. Pô, na época que você não tinha detonado, você não tinha internet, assim, né? Você tinha poucas revistas especializadas e quiçá, tinha que aparecer na proposta de alguém zerar o jogo e assim, né? E jogos muito longos, você sabe, assim, né? Que demandaria, assim, né? Uma publicação muito grande, né? Que não era muito interessante para as editoras. Então você vê, né? Como que o jogo, ele é denso, mas não é aquele denso de cansaço, aquele denso assim, né, de caralho, cara, eu quero, como que eu faço isso e tal, e você vai de um lugar, você vai pro outro, você mata, você procura, então acho que isso que acaba sendo o que prende no jogo, porque uma coisa também, pô, você ficar preso no jogo, mas o jogo é bonito, o jogo tem uma música legal, outra coisa é você ficar preso num jogo que o jogo, pô, é repetitivo, o jogo é chato, o jogo é monótono, então isso que seria porcaria. Nossa, alô Terraria, alô Minecraft. Para. Não, Terraria nesse fala assim, não sou muito fã de Minecraft, mas Terraria não fala mal de Terraria perto de mim, não. Tá certo. Bom, esse é o primeiro detalhe que eu menciono. O segundo detalhe, que também é meio amarrado com esse, é a questão de que o jogo não te mostra, inclusive, como funcionam certas mecânicas. Magia, por exemplo. Se você não souber os comandos das magias, só tem um jeito de você conseguir saber os comandos das magias, que é comprando lá na biblioteca. E eu não tenho de cabeça aqui se você consegue comprar o livro de todos os comandos das magias. Ou seja, pra quem é cachorro velho nessa história como eu tenho de cabeça o comando de todas as magias do jogo, até porque são só 8. Só que naquela época, teve gente que se demora e nem sabia fazer as magias, ou nem usou magia durante o jogo. Só se alguém falou pra eles. Então, assim, é legal você descobrir as paradas, mas eu acho que o tio Koji ali deu uma escorregadela aí, vamos dizer assim. Pois é. Bom, povo, e o outro detalhe também, por último, que é pra falar aqui também, é o seguinte... A dona Konami fez o grande favor de fazer uma versão relocalizada do jogo pro PSP, aonde ela mexeu umas coisinhas e tal. Pois é. E principalmente ela fez o maior sacrilégio, na minha opinião, que pode se fazer com esse jogo, que é trocar a dublagem desse jogo. Pra mim, estragou um dos melhores diálogos na história dos games, que é o diálogo do Richter e o Drácula no início do jogo. Só pra vocês terem uma ideia, ouçam só o diálogo da versão do PlayStation. Die, monster! You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you?
E agora, ouçam o diálogo refeito que a Konami fez o sacrilégio de fazer. Dracula, die now and leave this world. You'll never belong here. Oh, but this world invited me. Your own kind called me forth with praise and tribute. Tribute? You're a thief. You steal men's souls, their freedom. Freedom is always sacrificed to faith, good hunter. Or are you truly here by choice? All I'm here for is you. To hell with your heresy! You're nothing but a blight on mankind. Ha! Mankind. A cesspit of hatred and lies. Fight for them and die for their sins. Deu pra perceber, É né? muita sacanagem, né? Vamos dizer assim, perdeu alma, sabe? Eu não sei pra que eles foram fazer esta merda, entendeu? Não sei pra que eles foram fazer. A única coisa, o único ponto positivo que eu dou pra isso é que eles incluíram isso dentro de Drácula X Chronicles Isso. pro PSP. Que ele é, na verdade, ele é um remake em cima do Round of Blood, mas o Symphony of Night, o jogo inteiro é um desbloqueável dentro desse jogo, que é uma coisa bem bacana. Ah, sim, e só um detalhe, além desse remake, e na verdade fizeram na versão do PSP também, é verdade. Tem 2 familiares a mais, na versão do Saturno eles colocaram, que é o Demônio no Dari, se for traduzir, Nose Demon, e a Fairy, que basicamente são os mesmos familiares com uma diferençazinha ou outra no sprite. Sendo, basicamente, é só isso mesmo, mas não tem grandes diferenças que eu queria adicionar pra vocês. Então, fica essa pequena curiosidade aí. Bom, galera, por hoje é isso. Como eu falei, a gente bateu um papinho aqui sobre o jogo e tal. Mandem pra gente também outras sugestões sobre jogos. Podem mandar curiosidades. Comenta também aqui se vocês curtiam esse jogo. Eu sei que tem muita gente ainda que curte os Castlevanias clássicos e os Metroidvanias que vieram depois aqui do Symphony of Night e tudo mais. Então, assim, escrevam pra gente. As nossas redes sociais já foram faladas desde o início aí. O nosso e-mail, o medesidiotas.podcast@gmail.com. Pode mandar pra gente que a gente dá uma atençãozinha legal, beleza? Tem que ser jogo antigo, né? Alguns jogos assim, né? Vai ver a sugestão, né? Vamos ver se por acaso alguns dos jogos passaram pela gente ou não, porque nós temos gostos bem específicos e diferenciados, né? Acho que Eu diria peculiares. Acho que entre eu e o André, né, a gente tem como muito alguns jogos de RPG, alguns jogos, sei lá, né, de ação, talvez, não me lembro, cooperação, jogos cooperativos, mas a gente quer dar mais um enfoque, né, em jogos antigos, então jogos de PlayStation 1, jogos de 64, Super Nintendo, eu conheço um pouco mais alguns jogos meio obscuros de Mega Drive, né, mas aí fala aí, né, joga nos comentários aí, né, nas mensagens, assim, né, quais jogos vocês por acaso tem algum interesse de saber, o que a gente sabe, o que a gente pode comentar, o que pode trazer de curiosidade, e acho que é isso, né. Valeu pelo papo, foi bem legal. Acho que daria pra falar muito mais de Castlevania, né? Só do Symphony of the Night, né? Porque se a gente for falar de toda a franquia, aí vai ter que ser Aí acabou. uma temporada. Não, aí acabou a vida. Bom, gente, por enquanto é só, mas fiquem ligados aí no próximo episódio que acho que vocês vão gostar também, porque vamos ter mais RPG na jogada. A diferença é que a gente vai sair do RPG de aventura para o RPG tático. Fiquem de olho aí que acho que vale a pena. Um abraço e fui! Valeu, gente. Abração. Até a próxima.